Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de Gênesis 2, verso 22, que diz: então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, mas não se envergonhavam. Amém, Jesus? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode sentar. Deus abençoe todos. O pastor, eu gostaria, antes de começar a entrar no mérito daquilo que Deus me pediu para pregar, e dura palavra ele me pediu hoje aqui, falar uma coisa importantíssima para vocês. Qualquer regra que a Bíblia ensina a nível de questão moral e espiritual, qualquer uma, só deve ser utilizada e executada por aqueles que receberam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. As verdades bíblicas não estão disponíveis para serem praticadas por religiosos, mas por crentes. Não há nenhum interesse, nenhum propósito do Evangelho doutrinar pessoas aqui como devem ser cristãs no seu matrimônio, no seu casamento, na sua família, se não forem crentes. Eu não sou psicólogo e nenhum pregador verdadeiro, inato, legítimo de Cristo também é. Nós não usamos ferramentas do pensamento e muito mais ferramentas da emoção para tratar os problemas da vida, as dificuldades, as cismas, as inquietudes, coisas, palavras que os psicólogos gostam até de usar. Nós não usamos esse tipo de ferramenta. Qual é, pastor Daniel, então? Qual é o instrumento da igreja para tratar com as pessoas crentes dentro dela, tratar dos problemas e da superação? A obediência à palavra de Deus. E o primeiro passo da obediência é você sentir, decidir, refletir a importância que Jesus tem na sua vida. Se Jesus for importante para você, ao ponto de você se render a Ele, se entregar a Ele, as outras coisas vão ser ensinadas a você. Eu não vejo propósito de falar para o homossexual, deixa de ser homossexual, se ele não fizer uma opção, uma escolha definida, decidida por Cristo. Não tem porquê. Ensinar ele a ser macho, porque ele vai queimar no fogo do inferno mesmo, se ele se transformar num macho. Porque não há salvação fora da fé, fora da confissão, fora da experiência da entrega total a Cristo. Então qualquer regra da Bíblia, volta a afirmar e repetir, qualquer princípio moral e espiritual que a Bíblia ensina, que os apóstolos ensinaram, doutrinaram, qualquer um não tem utilidade nenhuma para ser praticado por quem não é crente. Então o que eu vou pregar hoje aqui, talvez sirva em algum aspecto na tua vida, mas se você for um crente, muito mais ainda. Porque a hora que uma pessoa entrega a vida dela para Jesus, ela vai ter motivos profundos com Cristo para arrumar a situação sexual e matrimonial da vida dela, e não vai ser a satisfação, e não vai ser a realização, mas a adaptação da vida dela com aquilo que Jesus prega. E como disse meu Senhor, quem sobe nessa pedra, Deus despedaça para refazer. Agora, se uma pessoa entra aqui na minha igreja e eu digo para ela, exemplo, não há segundo casamento, não existe dissolução
para casamento, a não ser a morte, e o camarada não tiver interesse em servir a Cristo, ele não tem por que seguir isso. Não há nenhum propósito dele obedecer isso, que é o que a sociedade na verdade está fazendo agora. Segue-se a Constituição, segue-se as leis, os pensamentos culturais, temporais, modernos, pós-modernos, será como for, segue, vai ser feliz. Deixa o evangelho para quem é crente, deixa o evangelho para quem quer glorificar ao Senhor Jesus com atitudes legítimas, santas, de conserto, que é o que na verdade vocês estão fazendo aqui, batalhando pelas vossas almas e batalhando para engrandecer Jesus Cristo no vosso corpo, na vossa vida e na vossa mente. O que eu vou pregar aqui não pode ser loucura para você que se diz crente. Se você disser para mim que é loucura, então eu vou falar que você é um ímpio. Então entenda tudo que eu vou falar aqui e reflita, inclusive os jovens que estão aqui, que eu não costumo pregar muito sobre isso, tá? Mas a pedido do meu Senhor é o que eu vou fazer. Bem, o matrimônio, a família virou um subproduto da sociedade, a nível de descarte, por qualquer razões. O matrimônio em si, segundo a palavra de Deus, nunca foi um produto convencional da sociedade, ou seja, que a sociedade tenha criado para atender prazeres, a demanda dos prazeres. Casamento é uma coisa tão séria pela palavra de Deus, que é considerado, e você leu aqui no início, uma instituição de Deus, independentemente de religião. Quando você se une com uma pessoa em caráter legítimo, você está assumindo ela perante Deus, independentemente de onde isso seja feito, em que estado, em que caráter, em que instituição, em que religião, não importa, estão se unindo em condição matrimonial. Para Deus é suficiente para considerar isso até o final da vida, tudo que eu vou pregar aqui. Mas então o termo de expressão, para entendermos, a dignidade, o profundo significado de uma união matrimonial, são osso dos meus ossos, carne da minha carne. Assim disse o homem perante Deus, quando Deus deu a ele uma disjuntora. Eis aí o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Eu quero entender algumas coisas importantes com você aqui, só nessa expressão, que a Bíblia é categoricamente do mesmo pensamento. Texto esse que meu Senhor inclusive citou, nosso Senhor Jesus, em Mateus 19, versículo 5, tá? Quando chegaram para ele lá com aquela manha, para extrair dele uma resposta do que ele pensava sobre o divórcio. O meu Senhor deu a eles a amostra do que foi no princípio, para que eles refletissem exatamente nesta questão. O matrimônio é uma instituição de Deus. Por quê? Porque quando o homem se une com a mulher numa só carne, em condição matrimonial, o que Deus uniu, não separe o homem. No princípio foi assim. Se com o tempo mudaram, isso é problema do homem. Lá na frente ele vai responder com Deus, é que Jesus na verdade está querendo dizer aí. Mas tem uns macacos aí, uns mané que gostam de mudar, entendeu? Infelizmente, vou fazer o quê? Mas em compensação, vamos trabalhar isso. E lá no final do culto você vai entender o que Deus está querendo de você. O matrimônio é uma coisa tão importante, tão responsável, tão perigosa, tá? Mateus 19, 5, Marcos 10, verso 7 ao verso 8, 1 Coríntios 6, 16, Efésios 5, 31, textos que são doutrinários, textos que são normativos para disciplinar, para instruir o comportamento cristão dentro dessa esfera, que é o matrimônio, tá? Então quem chega desajustado, quem chega meio desconcertado com isso, Jesus vai lá e adapta ele no propósito. Não é trocando de mulher, de esposo, nem trocando de esposa, mas fazendo ele consertar aquilo que ele fez de errado, tá? Mas lá para frente, pastor, eu cito algumas coisas importantes para você. Mas o uso da metáfora, da expressão carne, abre o texto de Mateus 16, 17, tá? A palavra carne destaca um elemento e um conceito de união integral
simultâneo com o outro, integral. Quando uma pessoa se une como esposo ou como esposa, se une para serem uma só carne, ou seja, para serem integralmente uma coisa só. Quando se fala integral, se fala corpo, alma e espírito, tá? Mas lá para frente, pastor, eu fiz isso de novo. Lê o texto para mim, por favor. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então aí nesse texto, por exemplo, a palavra carne tem um sentido compreensivo da humanidade das pessoas. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito que te falou. Ou seja, o Senhor não foi o homem, mas foi o Espírito. Então a palavra carne, primeiro sentido, é exatamente dizer que toda união matrimonial, toda união integral, quem se une para ser uma só carne, se une em uma condição humana. Lá para frente, pastor, eu vou te ensinar melhor isso. São duas personalidades, são dois tipos de caráter, dois tipos de pessoa diferentes, mas estão se unindo humanamente. Texto de Jó 19, 26. A palavra carne também, pelo uso da expressão, também tem um sentido extensivo, de espaço de tempo, do quanto vai viver, ou então pode ser substituído. Lê o texto de Jó 19, 26. Então vamos lá, eu não estou falando de matrimônio ainda, estou só tratando com você a expressão carne. Então uma só carne, união integral, duas pessoas humanas que estarão unidas extensivamente todo o tempo que viver. Quando a Bíblia diz carne da minha carne, a Bíblia está dizendo em todo o tempo em que eu viver. Quando a Bíblia fala em Gênesis que Deus instituiu o matrimônio e o homem assumiu essa condição, e ele disse carne da minha carne, ele quis dizer exatamente o quê? Estamos nos unindo em duas personalidades, estamos nos unindo em um caráter único, em uma unidade, mas com dois tipos de personalidade. Entende? Amém ou não? Porque eu tenho que falar isso aqui, senão capaz de esquecer. Porque por mais que a união de Adão e Eva tenha sido abençoada por Deus, eram duas pessoas diferentes. A palavra carne quer dizer isso. Duas pessoas humanas, distintas, macho e fêmea, diferentes. E que vão viver juntas por todo o tempo em que estiverem operantes, com sinais vitais. A palavra carne também tem sentido de extensão. Última coisa, Gênesis 37, verso 27. E o sentido da unidade de parentesco, de relação natural, que pode constituir família, procriação. Gênesis 37, 27. Pode ler, Senado. Vai lá. Pode ler em voz alta. Isso aí. Amém. Então a palavra carne no matrimônio para Adão e Eva também tinha o sentido de procriação, ou seja, constituir família, que é uma ação natural e normal antes do pecado, tá? Lembrando que o texto que nós lemos, o pecado não tinha entrado no cenário da criação. O homem e a mulher estavam inocentes, mas eles já procriavam, tá? Quando o pecado entrou no cenário do homem, a mulher veio sentir a dor de parto. Daí lá para frente, pastor, talvez eu fale isso. Mas em compensação, a procriação de Adão e Eva era uma coisa natural, normal. Eles já se constituíam família, já havia se instituído família, era uma ação natural, tá? Então nessa expressão há três pesos de medida na importância do significado matrimonial.
Duas pessoas estão se unindo numa carne, em uma só carne, mas são de personalidades diferentes. Vão se unir por todo o tempo que viver. E será normal que dessa união venha filhos. Então, a princípio, era o que na verdade Adão estava assumindo para si, diante de Deus, quando Deus deu a ele uma disjuntora, de que ele viveria com ela, mesmo não tendo igualdades a nível de personalidade, que ele assumiria essa mulher por todo o tempo em que ele fosse viver, e cuidaria para que os filhos que viessem dessa união fossem bem tratados, amados, educados, da mesma forma que ele também, ou ela também, se prontificaram um com o outro. Até aqui pode ter soado para você de maneira perfeita: ah, pastor, eu já sabia disso, lindo e maravilhoso. Mas tem uma coisa importante aqui, que pastor aí não prega e não leva a sério. A palavra carne da minha carne quer dizer por todo o tempo em que viver. Lá em Mateus 19,5, se Jesus ele pega esse texto para dizer que não é verídico isso, ele se contradiz. Se é por todo o tempo em que viver, é por todo o tempo em que viver, e Deus instituiu assim. De lá para cá, os homens mudaram, isso é um problema da humanidade, da corrupção que está nela. Mas não quer dizer que Deus mudou, que Deus também aceitou, que ele também vem analisando, percebendo, entendeu? De que ele tem que abrir mão desse princípio. Lembre sempre, o matrimônio é uma instituição de Deus e não uma conveniência para os homens, não uma conveniência social, sexual, ou seja lá, metafísico. É um patrimônio de Deus, não um subproduto do homem, para ele fazer o que ele quer. Amém? Amém, Jesus? Amém. Osso dos meus ossos, constitui-se estrutura central do corpo, a palavra osso na Bíblia, de onde surge a formação da mulher, unidade da natureza, e a intimidade e afinidade de ambos sexos, que aí está a igualdade essencial dos direitos, tanto dela como dele. O Senhor pega e faz a mulher da costela de Adão, não quer dizer que ela é sujeita a ele, submissa a ele, porque saiu de um pedaço dele, e agora ele vai passar o pé em cima dela e fazer o que ele quer. Não. Quando a Bíblia fala que Deus fez a mulher de uma costela do homem, de uma parte dele, a Bíblia está sugerindo intimidade, afinidade entre os dois. Está sugerindo que um foi feito para o outro, que tem a bênção de Deus, que foi feito para unir e ser abençoado e dar certo. Por isso que gay não entra nessa categoria. Amém ou não? Amém. E lembra que eu disse a você, eu não estou falando isso porque eu sou moralista. Estou falando isso porque sou cristão. A doutrina está aí, tá? É uma questão de genética, uma questão de gênero, é uma questão científica. O que nós estamos falando aqui não só bíblica. Mas voltando para a interpretação, e as mulheres aqui não se sintam inferiores porque ela foi feita em segundo plano, porque ela foi feita de um pedaço do homem, porque isso não tem nada a ver. Não é daí que saiu a hierarquia. O propósito da palavra de Deus dizer que a mulher foi tirada de um pedaço do homem é exatamente para nos sugerir o propósito de que ela tenha relacionamento, sabe, natureza, ímpeto, propósito. Fugiu a palavra que eu queria falar aqui. Instinto de querer homem, não mulher, tá? Que se dá bem com o sexo oposto e ser responsável com o homem que vai escolher, e não querer o mesmo sexo.
intimidade, igualdade. É isso que a Bíblia sugere quando põe osso dos meus ossos, igualdade entre os dois. Não há nada inferior aí. Uma unidade de natureza, porque Deus também criou ela para ser a disjuntora, companheira, íntima, relacionada, carne da carne, com personalidades diferentes, distintas dele, mas foi feito para dar certo. Vão se unir em todo o tempo que viver. Olha só, de uma parte central, Deus a fez. Tira os ossos e o que a carne vai ser? Nada. A mulher, ela é o centro da atividade do homem. É isso que a Bíblia está me falando. Ela tem uma importância na vida de um homem, a nível de esposa, de mulher, de dona de casa, seja como for, que se ela não for perfeita naquilo que ela faz, o homem não é nada. Ele é um lixo. De tão importante que é a mulher na vida de um homem. Ela pode edificá-lo como pode destruí-lo. É isso que a Bíblia está me falando aqui. É óbvio que eu não comecei a pregar sobre Jesus, mas só pelas questões naturais. Até aqui os irmãos entenderam, compreenderam? Amém? Não há hierarquia. Quando a Bíblia diz osso dos meus ossos, há igualdade, intimidade, há relação, há afinidade entre ambos. Uma só carne. Por mais distintos, vão ser perfeitos porque se uniram com a bênção de Deus em todo o tempo em que viver. E a ação natural dessa união é a constituição de filhos. E lá na frente, depois o pastor, eu falo isso para te dar a minha opinião. Mas abre o texto da palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 24 ao versículo 28. A igreja lê em voz alta, porque os internautas escutam vocês, tá? Pode ler em voz alta, que é a palavra de Deus também. Vamos lá. A parte da implicação teológica naquilo que eu estou pregando aqui agora. Vamos embora. Texto de Efésios capítulo 5, versículo 24 ao 28, leia. Amém. Então a implicação teológica aqui dessa expressão osso dos meus ossos, carne da minha carne, a implicação teológica se dá ao fato de que essa união é integral, ou seja, o amor aí comporta tudo, totalidade. Você ama, você vai ter que amar tudo. Vai ser todos os componentes, não vai ser uma parte dessa pessoa, vai ser toda ela, alma, corpo, espírito. É isso que a Bíblia está falando, carne da minha carne, osso dos meus ossos. Olha a responsabilidade. Eu quero começar a falar desse ponto que para frente da pregação eu não vou poder dizer. Eu escolhi um partido para a minha vida, então põe o óculos, vê se o grau está bom, se está adequada a tua miopia, tá? Joga água em cima das emoções, água fria. Seja racional, seja crente, porque você vai assumir totalmente essa pessoa na tua vida, para o resto da sua vida. Isso não é brincadeira não. É a primeira coisa que eu faço questão aqui de dizer para você. Ela vai entrar dentro de você e você dentro dela. Carne da mesma carne, uma coisa só. E não adianta você pensar diferente.
Que lá para frente eu posso descartar, que lá para frente eu posso fazer o que eu quiser, a vida é minha, a vida é dele. Isso não existe para Deus, tá? Não existe. Tem 4 pontos aqui que eu vou tratar. Rápido, mas vou. Para ver se bota um pouco de responsabilidade na tua cabeça, como cristão. De santidade. De retidão. Por essa responsabilidade que nós assumimos perante Deus. Que é constituir uma união matrimonial e família. Que está se deslacerando, se decompondo por causa da corrupção, por causa dos falsos conceitos, e não é à toa não, que tudo isso está acontecendo lá fora agora, e a igreja está sendo atingida com tudo isso também, que o produto ruim aí é o homem, não é o matrimônio não, a praga, a maldição é o homem, não é o casamento. O casamento é coisa boa, mora na vida de quem não presta, não para quem não tem Cristo. Então o primeiro sentido da união total é o sentido compreensivo de que essa pessoa é humana e ela tem uma personalidade. Eu vou me unir à vida dela integralmente, carne da minha carne, vai amá-la como Cristo amou a igreja, disse o apóstolo Paulo. Você tem noção do que é amar como Cristo amou? É profundo. Meu filho, isso não é poesia. Isso, na teologia bíblica, quer dizer ação de renúncia, ação recíproca. Você vai viver para ela mais do que viver para você. Você vai se doar a ela por uma vida puramente pessoal. Isso quer dizer o quê? Você vai casar com as qualidades dela e também com os erros. Quando você se unir com essa pessoa, você não vai com a esperança de que você vai encontrar uma pessoa pronta. Você vai com todas as disposições para amar essa pessoa e construir nela a mãe que você quer que ela seja, a esposa que você quer que ela seja, a cristã que você quer que ela seja, ou vice-versa. Porque se você não amá-la suficientemente assim, é melhor não casar. Se você casar somente com uma parte dela, então é melhor não casar. Porque você nunca vai encontrar ninguém igual a você. É o primeiro ensinamento que a Bíblia dá do matrimônio, uma coisa tão simples, até você pode falar, é verdade, né? Não precisa de cerca, para ficar sentado e olhando para paisagem e refletindo sobre os porém. É uma coisa tão limpa, cristalina para se entender, ninguém é igual a ninguém. E quando se une tem que amar, e amar os defeitos também. E amar os problemas, a história, a situação e a realidade daquela pessoa. Se você não estiver casando com os problemas dessa pessoa, então a melhor coisa é você não casar mesmo. Pula fora. Porque você não vai suportar, você não vai aguentar. Aonde os matrimônios e os casamentos de hoje estão se quebrando? Na questão do individualismo. Não é o recíproco, não é o conjunto. É o eu. De certa forma, dentro de um casamento bíblico, nunca existe um vencedor. Nunca existe um vencedor entre esses dois. Porque se um perder, o outro perde. Se um sofre, o outro também padece. Não pode haver egoísmo nessa relação. Como não pode haver dissolução? Porque aonde esse cara estiver e ela estiver para Deus, está unido ao outro. E todas as ações inconsequentes, tudo que vier, vai refletir sobre ambos, porque é a lei de Deus. Então, quem aqui jovem
que já está pensando em casamento. Paulo, quando foi entrar no mérito da importância do casamento, da responsabilidade de você se unir a uma pessoa diferente, ele falou: é melhor não casar. Porque quem casa assume uma coisa séria. Quem casa assume uma coisa séria. Porque é sério mesmo. A mulher do pastor Daniel não saiu da minha costela. Mas em compensação aquilo que o pastor eu falei para vocês. Mas eu tenho que compreender, entender o significado, o sentido, a importância disso. Da minha responsabilidade com aquilo que Deus permitiu. Ele permitiu que a mulher e o homem se unam em questão matrimonial. Por isso os responsabilizou, por isso a Constituição, por isso o dever, por isso a doutrina, de que quando se unirem, se unam para ser um só. Se unam para se doar reciprocamente, porque senão vai ter fraude. Você não está se unindo com quem é igual, você está se unindo para casar com quem é diferente. Essa besteira que tem dentro do pensamento evangélico, de que há uma prometida, de que tem um prometido, meu amigo, para com essa besteira. Deus pode aprovar, mas tem alguém nesse mundo aqui preparado para ficar com você, isso é egocentrismo. Deus não reserva ninguém para ninguém, você está se achando muito, filho. Tá? A verdade é mais ou menos essa: tem um monte aí na gaiola e você vai ter que escolher. Certo? É mais ou menos por aí. Tem um monte aí. E você vai botar a mão na cabeça e falar: Senhor, para onde eu corro? Né? O que eu vou fazer da minha vida? É mais ou menos esse pensamento. Dobra o joelho no chão, ora e pede ao Senhor graça e misericórdia. Talvez Ele te ajude, talvez Ele te socorra. Mas hoje, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, onde o individualismo é perceptível, onde as pessoas, elas, na verdade, querem umas às outras pela questão da vantagem, pela questão do que vão ganhar, pela questão do que vão lucrar, do quanto vai ser prazeroso, do quanto vão vencer, do quanto vão ser superiores. Se Paulo naquela época já falou, casamento é um problema, hoje eu não vou nem dizer para você o que eu teria vontade de falar aqui. Mas é do mesmo tamanho, da mesma dimensão. Você pode assumir, mas é para a vida toda. E você vai estar assumindo alguém que tem defeitos, que tem fragilidades, que tem problemas, que tem histórias, que tem marcas. Você está disposto? Você ama essa pessoa suficientemente? Amo. É o Robertão, então vai. Vai lá, tudo lindo e maravilhoso. Lá na frente, a ficha vai cair. É sempre assim. Lá na frente, você vai falar assim: acabou a emoção, acabou a paixão, a realidade chegou. E que realidade, pastor, estou falando? Você vai conhecer essa pessoa, você vai saber quem é ela. Daí você vai provar realmente se você ama ou não. Amém? Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. Daí você vai ver que não tem segredo nenhum, que você vai ter que realmente se doar. Que tem coisas que você não aceita, que você não concorda naquela pessoa, mas que você vai ter que aceitar ela até o final da vida, sim. Que ela nunca vai ser o que você quer ser, o que você queria, e nem você o que ela gostaria. Ela vai chegar à conclusão que você não é o príncipe, e você nunca vai ser a princesa. Eu não estou falando na totalidade dos 100%, mas na maioria, tá? Na maioria. Eu sou sincero. Eu jogo pela linha da sinceridade. Para mim, quem chega para mim e fala que encontrou outra metade, eu olho para a cara dele e falo para ele: filho, você está mentindo. Não, casamento se constrói, união se constrói baseado exatamente no que? Na compreensão, baseado na compaixão, baseado na misericórdia, na solidariedade, no companheirismo, na ajuda, na doação recíproca pelaquela pessoa, fazendo de tudo, mesmo que ela não mereça, fazendo de tudo, mesmo que ela não seja tão coisa grande assim, mas eu casei, é meu dever agora, é meu propósito com Deus agora, e eu tenho que arcar com essa responsabilidade. Era isso que eu queria, agora não tem mais volta, agora não tem mais jeito, agora eu tenho que ir em frente.
Entendeu? Agora que eu descobri quem é ele, quem é ela, amém. Vou tentar mudar isso aí, esses defeitos. Entendeu? Aqueles defeitinhos, aquelas coisas, de repente, não são tão importantes, mas incomodam. Já vi mulher deixar marido porque ele não levanta a tampa do vaso. Eu nunca vi mentira desgraçada que nem essa. Você está largando teu marido porque ele não levanta a tampa do vaso? Nossa, como que você é perfeccionista? Vai numa fazenda, mora numa fazenda, muda para lá, que daí ele faz no mato. Santo Jesus, por causa desse detalhe você está largando essa pessoa. Mas enfim, tem coisas que você vê que está sendo discutido na relação que é significante para aquela pessoa, que aquela pessoa mude, mas tem que ter paciência. Talvez nunca vá mudar. Ele ronca, rota, solta vento pelas ventas, entendeu? Está tudo ruim naquele cara ali. Já conheci casamentos que a mulher muda até de quarto para não dormir porque ronca. Toda vez eu me deparo com um caso desse tipo. Meu marido ronca, durmo no outro quarto. Tomara a Deus que seja só por isso, né? Se a sacada for um pouco mais baixa do quarto dela, acho bom você botar vigia. Mas em compensação, tudo bem. Ótimo. Vamos, faz uma operação. De repente pode ser desvio de septo, pode ser que ele tenha algum problema. Vai lá, muda isso. Tem aparelho hoje, tem ciência hoje, tem oração também. Amém. Entendeu? Ele é fedido, ele não toma banho, isso, ela também. Sempre está com a mesma roupa. E a gente percebe que existem padrões desproporcionais entre um e o outro. Existem diferenças, isso é normal. Tá? Mas foi feito para dar certo. Baseado na doação. Baseado na doação recíproca. De entender e compreender que aquela pessoa é mesmo diferente e um vai ter que trabalhar o outro para chegar naquele ponto humano que te agrada. O ponto humano que você na verdade gostaria que ela fosse. E que ela também fosse. E que ela também gostaria que você também representasse. Por isso a conversa, o diálogo e tudo mais. Disse a você que eu não sou psicólogo, sou pastor. Me fundamento na palavra de Deus. E a palavra de Deus me diz aqui: a união comporta tudo. Nunca escolha ninguém por uma parte. Você vai estar casando com tudo. Se você escolher esta pessoa na tua vida porque alguma coisa dela te agradou e não tudo, problema teu depois. Daí a briga é sua. Não vem jogar o marido e a mulher aqui no púlpito aqui e falar para Deus e entendeu que não deu certo, que se agora é problema seu. Deus não tem nada a ver com isso. Tá? Você não vai fazer que nem você faz com as outras coisas na vida. Despachar. Porque isso é para a vida. É isso que eu quero que a igreja entenda hoje aqui. Como a importância das expressões na Bíblia. A importância das expressões naquilo que a Bíblia doutrina. Eu não sei de onde esses cabeçudos estão tirando das Escrituras o conceito de que eles estão livres da responsabilidade matrimonial por causa de qualquer questão humana. Basta ter um probleminha humano entre os dois que já é a razão suficiente para ele descartar e pegar outra, ou ela pegar outro. Eu não estou falando aqui que biblicamente o sentido é compreender a personalidade daquela pessoa, porque você vai estar se unindo com ela para ser uma só carne. E casamento é renúncia, é doação. Se você não estiver disposto a isso, porque você tem uma individualidade, você gosta da casa limpa, você gosta de tudo cheiroso, arrumadinho, limpo, desinfetado. Você gosta de comida sem sal, gosta de pôr couve no suco de laranja. O bife tem que ser bem passado, entendeu? Não gosta de gente gorda. Entendeu? Então é melhor não casar, filho. Tá?
Você não consegue dividir o mesmo teto com alguém, então é a melhor coisa mesmo você não faz. Agora, pastor, poxa, só vem falar isso agora para mim, depois que eu casei? O problema é seu. Tem um espelho lá atrás, lá que eu olho assim para mim, o problema é seu. Né? Que se dane você agora. Agora você casou com um problema. Agora resolve o problema. E vice-versa. Texto de 1 Pedro 3,7. Leia o texto aí para o pastor. 1 Pedro 3,7. Maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, aí, ó, para que não sejam impedidas as tuas orações. Amém, Jesus? Quem crê nisso? Colossenses também 3,19. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis de maneira áspera. Texto de 1 Coríntios capítulo 7 e versículo 10. Leia para o pastor, por favor. 1 Coríntios 7,10. Pode ler. Vamos lá, irmãos, pode ler. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Não fica pensando besteira, não se aparte, tá? Não fica pensando besteira. A gente tem que falar isso aí porque tem tarado ouvindo o culto aqui, vai saber. Meu filho, não tem nada a ver, não se aparte, aquilo lá não tem conotação sexual. Não se aparte no sentido do que eu estou pregando. Vocês são uma carne só. Não se aparta, tá? É o sentido absoluto. Você é responsável por aquela pessoa e você vive por ela. Agora você vai dobrar teu joelho no chão, vai pedir graça ao Senhor, orientação, misericórdia, se algum problema estiver acontecendo. Mas até então, independentemente das circunstâncias, independentemente da situação, não se aparte da responsabilidade, da consciência de que aquela pessoa é tua carne. Não tira o corpo fora, não. Não fica pensando em você. Eu mereço coisa melhor. Você casou, sabe? Eu mereço coisa melhor. Olha, dá uma olhada na curva, tá? Viaja não. Não viaja. Não se aparta. Se é uma carne. Lembra? Se uniu. Casou. Assumiu. Intimidade. Unidade. Responsabilidade. Doação. Renúncia. Com uma pessoa que era diferente. Que você talvez não se preocupou em conhecer. Agora que conheceu, assume a bronca. Não tratar, seja cristão. Daí Pedro entra no mérito da conduta cristã. Não seja áspero, não seja bruto. Ama, mas ela não presta. Ama. Mas ele não vale nada. Ama. Não interferindo nos teus direitos, que eu vou falar isso daqui a pouco. Mas ama mesmo assim. Você casou sabendo que ele não trabalhava. Você casou sabendo que ele não gostava de trabalhar. Toda vez que você saía com ele estava engomado. Nunca você pegou ele suado. Entendeu? Você fechou o olho, porque ele tinha um beiço gordo, carnudo. Quem mandou? Agora, o problema é seu. O pastor, eu fico brincando, mas é sério. Quantos fizeram essa besteira? Levanta a mão. Eu estou levantando a minha. Pode levantar, não tem problema não. Pode levantar, e se tiver eu garanto. Se ele não gostar, eu já estou aqui já preparado. Entendeu? Nós só olha para a caixa. A primeira coisa que você olha é para a caixa. É só para o corpo. A alma, espírito, só daqui a 30 anos. Entendeu? É só o corpo. É só a grana, é só o carro, é só a matéria. Tá? Tome cuidado com o individualismo. Tome cuidado com o ego. Tome cuidado com o orgulho. Tome cuidado com o eu. Tá? É a destruição dos últimos tempos. É a sociedade individualista. Homens amantes de si mesmos, diz o apóstolo Paulo. Eles não amam nada a não ser eles mesmos. Quem casou para prazer próprio está perdido, porque vai ser disciplinado. Porque quem casa
casa para viver pelo outro. Vou ter que valer muito a pena mesmo, né? Romanos capítulo 7, versículo 2 e versículo 3. Segundo sentido, né? Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Sentido extensivo, enquanto viver. Insolúvel. Olha o que Paulo está falando aí, é facinho. Daí Paulo pega o princípio e doutrina a igreja. Romanos 7, 2 e 3. Lê o texto. Amém? Pode ler, pode ler. Amém? Dá outro textinho bom para você também que está me ouvindo aí, tá? A pedido do meu Senhor também nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 7, verso 10 ao verso 15. Olha aí. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Já falei. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amém? Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Daí Paulo está orientando o que ele acha certo. Casamento é insolúvel, casamento não tem dissolução, é até a morte. Mas agora no versículo 12 ele dá uma opinião de cristão. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não o deixe. Se alguma mulher tem um marido incrédulo e não consente habitar com ela, não o deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus chamou para a paz. Então, enquanto o matrimônio, Deus fala pela sua lei, que o matrimônio tem um sentido extensivo, ou seja, um está ligado ao outro, enquanto viver é insolúvel. Aí Paulo respeita a doutrina, porque é crente, lógico. Ele entra no mérito do litigioso. Se houver algum caso entre vocês aqui, de um marido que te espanca, que não te respeita, que ele faz um monte de besteira, e você está em risco de integridade, de perca de integridade, você pode se separar dele, mas não procura outro homem e você não procure outra mulher. Então a separação por questões litigiosas não é divórcio. Você está separado para manter a tua integridade física de um indivíduo que está louco. Daí você vai lá para a igreja com todo amor no coração, deixa o pau de macarrão, deixa o 3 oitão em casa, vai lá para a igreja, dobra o joelho no chão e começa a orar: Senhor, tenha piedade, primeiro me faz uma crente para mim dar um bom testemunho para esse lixo, depois o Senhor me dá graça e misericórdia para quebrar esse camarada e converter este homem. Então o que você entende? Se vai lutar, não descartar. É diferente. Ó, a Bíblia está aí, está falando. O sentido carne é de extensão, é para toda a vida, lindão. Então se você está falando, irmã feminista, se você está falando, entendeu que você está sofrendo, que você não aguenta mais, compra um barraco, se separa, você tem direito. E alguns casos que eu já peguei na igreja, eu aconselho mesmo, para não pegar doença venérea, para não pegar, eu aconselho mesmo. Se separa agora, vamos ver o que Deus vai fazer. Mas divórcio, segundo o casamento, é uma coisa inconcebível. Enquanto ele viver, enquanto ela viver, você está ligado a essa pessoa, e se unir a outro, vai ser chamado de adúltero. Então vamos falar a verdade? Grande parte das pessoas hoje dentro da igreja evangélica vão para o inferno. Uma coisa tão simples de se entender, mas que eles não querem entender. Eu estou sendo processado por um pastor que chama-se Jabe de Alencar. Ele é tão importante para mim que eu até esqueci o nome dele. Que ele está me processando por calúnia e desonra a imagem dele, porque eu publiquei um texto que ele teve esse comportamento de pastor, de querer pegar uma outra mulher e largar a antiga,
ir para frente da igreja para assumir que aquilo era normal. O pastor fez um texto lá e falei, opa, isso é um mau exemplo para a igreja evangélica. Isso não é comportamento de cristão. E fiz uma denúncia. Ele me processou, a bonitinha também me processou. Estou querendo receber danos morais. Tá? Sabe o que ele me falou? Um dia o Senhor vai revisar essa tua opinião. Eu falei, por quê? Porque um dia você vai ter problema com a tua mulher. Então você está querendo dizer que por eu ter problemas, Deus abriu um precedente para mim? Você entende a cafajestice? O tamanho da cafajestice? Irmãos, eu não estou tratando essa doutrina dentro do Estado, dentro de uma escola, dentro de uma instituição qualquer, mas da igreja do Senhor, amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. Então você não pode me estranhar. A palavra de Deus está aí. Caramba, pastor, então tem esse significado tão profundo. Quando Jesus me pregou em Mateus 19, como eu estou pregando aqui, os discípulos ficaram atemorizados, dizendo, Senhor, se a condição relativa ao homem, a mulher for esta, então nem convém casar. Daí o Senhor olhou, ele olhou primeiro para o padrão dos caras, entendeu? Era tudo crente, mas tinha tudo aquele probleminha, sabe? Normal, biológico, tá? De querer mulher, normal. Ninguém é eunuco aqui, disse o meu Senhor. Olhando para vocês, vocês não vão ficar sem mulher. Nas minhas palavras é o que ele disse lá. Entendeu? Só eunuco conseguiria. Eu não vou explicar para você que é um eunuco, tá? Senão eu vou ser muito esdrúxulo. O pastor eu não tenho, entendeu? Meio termo, tá? Mas ele, é como se ele quisesse dizer para aqueles camaradas, vocês não vão ficar só. Então é isso. A importância no casamento, na vida de uma pessoa. Ela está amando totalmente essa pessoa, já para conviver com ela até o final da sua vida, como 1 Coríntios 7, verso 39 ao verso 40 também fala. Eu amo tanto essa pessoa, que se amanhã ela me meter um chifre, me der traições, cuspir em cima de mim, eu não vou deixar de amar, por razão nenhuma. Só revisando, vocês que têm a Bíblia ao contrário, compra uma boa. O texto de Mateus 19 não fala adultério, fala prostituição. Prostituição é uma palavra do grego de pornear, que quer dizer que Jesus estava doutrinando que a dissolução só cabe para traições no período pré-nupcial, não dentro do matrimônio. Matrimônio não se dissolve por razão nenhuma. Eu vou ter que amar essa pessoa até o final da minha vida. Por isso tem que saber com quem eu vou casar. Não posso casar com quem é divorciado, porque o cara está encapetado e está maldito. Certo? Quem casa com a repudiada adultera, disse o meu Senhor. Amém ou não? Amém. Meu Senhor, que responsabilidade. Se amanhã essa pessoa me apronta uma, eu vou ter que amar muito. Se amanhã ela desgraça com a minha vida, eu vou ter que amar muito. Que nem a mulher do pastor Daniel. Não quero mais caminhar do teu lado. Aconteceu esse ano aqui. Continua amando. Não vai alterar, não vai mudar nada. Ela vai responder diante do Senhor as suas atitudes e as suas decisões. Mas em compensação, nada altera o amor que eu sinto por ela. Ela me pergunta, mas você me ama? Amo. Porque se eu disser diferente, eu estou pecando contra o Senhor. Eu não vou dizer para você que eu estou realizado, contente. Mas em compensação, cadê o temor de Deus? Onde está o temor do Senhor no nosso coração? Até outro dia essa pessoa te compensava muito, agora não te compensa mais por quê? Você casou por vantagens. Era uma moeda de troca. Você me dá sexo, eu te dou dinheiro. Eu te dou dinheiro e você me dá isso. É uma troca. Agora a ficha caiu, você está dentro da realidade. Essa pessoa materialmente está feia. Eu casei com ela de um jeito, agora ela está outra.
Ao invés de comprar uma cama king side, compra uma esteira. Bota o barrigudo lá para andar. Joga o travesseiro lá na esteira e fala para ele: você descansa 5 minutos e depois corre meia hora. Entendeu? Para de fazer bisteca de porco. Para de fritar batata frita. Dá um jeito na culinária, filha. Entendeu? Amarra a boca dele, põe esparadrapo. Resolve o problema dele, é barrigudinho. Resolve o problema dele. Mas não descarta. Por razões fúteis. Por razões, aliás, até razões sérias. Você assumiu o amor total. Você assumiu o risco. Você comprou o problema. Essa é a noção que a Bíblia me dá. Você me desculpe se eu estiver fazendo terrorismo com você. Mas é bom te falar isso agora. E quando chegar no juízo, você saber que você vai para o inferno. Porque se você estiver cometendo delitos na tua área sexual e matrimonial, infelizmente, com toda a fé que você tem em Jesus, você vai queimar no fogo. Porque nenhum tipo de pecado justifica. A verdade de Deus não procede da injustiça. Ama tua mulher como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Perdoando. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Não importa quantas vezes. Todas que ela se arrepender, perdoa. Se for desse jeito, não convém casar. Filho, você pode entrar na igreja evangélica, você vai pegar um monte de caso. De pastores, lideranças, cantores, que estão se divorciando por questões banais, fúteis, humanas, puramente humanas, mas que não justificam. Você assumiu totalmente. A tua união comporta tudo daquela pessoa, até as partes defeituosas, de personalidade, de caráter, déficit de inteligência, que é uma coisa que talvez te incomode bastante. É burro, não gosta de ler, só assiste futebol, não tem conteúdo nenhum. Deixa eu falar uma coisa importante aqui. Então, pastor, já que o senhor está falando tanto sobre a profundidade do significado do matrimônio na vida de um cristão, na vida de um crente, de um homem também normal, o senhor é a favor do namoro? O que você acha? O que o senhor acha, pastor? Eu acho bastante coisa, né? Se você conhecer as suas limitações e for bem honesto comigo, você vai saber que você não vai aguentar ficar de mão dada. Certo? Eu só acredito em namoro que vai dar certo com os dois engessados. Tá? Que nem o pai no meio dá certo. Uma vacilada que dá, já foi. Entendeu? E olha, ninguém tem filho por olhar, hein? Tá? Se os dois vão engessar, daí pode namorar. Não há namoro na Bíblia. Para quem é leigo aqui, o casamento judaico é um padrão mais ou menos da lei de Deus, tá? Do que eles tentaram chegar à compreensão do que seria certo, de uma moça sair da casa da sua família e o moço sair da casa da sua família para se unirem. O casamento judaico durava em torno de alguns anos. O pai e a mãe de ambos lados faziam uma reunião para acertar o quanto o filho ia ter que pagar pela menina. A família em si do menino ia ter que pagar pela moça. Era feito um contrato. E os preparativos do casamento levava meses, para não falar anos. O último estágio era o ato sexual. Por isso que o Senhor falou prostituição, porque nesse período de anos ou meses, se algum deles trair e cair, pode anular o casamento. Então devolve o camelo, a carroça, tudo, entendeu? E é mais ou menos por aí. Entendeu agora o significado? Amém ou não? Amém. Mas como é que era? Desse jeito.
um lá e outro cá. Vocês que ficam aí nesse conceito de ter que conhecer o parceiro, saber quem é o parceiro. Outro dia minha filha veio esse papo: como é que eu vou casar com uma pessoa que eu não conheço? Não casa. Porque que vai acontecer? Você vai conhecer, e eu já estou entendendo muito bem qual vai ser a profundidade desse conhecimento, dessa investigação. Você vai conhecer, depois você vai casar. Você vai levar toda essa maldição para dentro do teu lar, e depois os teus filhos vão fazer coisa pior do que você fez. Se você está querendo fazer uma coisa certa, a melhor coisa então é você dobrar o joelho no chão e orar e falar: Senhor, aquele camarada lá que eu estou gostando é normal? Funciona tudo? Dá para ser pelo menos meio crente? Sei lá, uns 70%? Só me dá uma certeza aí, Senhor. Ele vai te falar. Falou para mim. Aí é que entra a fé. Não é de Deus? Se é de Deus, amém. O Senhor falou, confirmou, você se consagrou, está na retidão, está no propósito. Não vai ter problema. Mas ao mesmo tempo vai, lógico. Você vai assumir aquilo que eu te disse. Mas em compensação é onde Jesus entra na igreja, na caminhada de vida dela, certificando, orientando e confirmando. Agora, pega um jovem hoje dentro do movimento evangélico, que esteja vivendo uma vida íntegra na sua parte sexual, que concorde com o que eu estou falando aqui, que dá para casar sem beijo na boca e sem sexo. Pega um jovem hoje no movimento evangélico que seja virgem, que não será mais marcado pela prostituição. Filho, virgem hoje é mais difícil achar do que uma mala cheia de $1 milhão. Não tem mais. As meninas estão conhecendo sexo aos 12, 13 anos de idade, de maneira precoce, por causa do ensino subversivo, a educação subversiva, que vem investindo fortemente na depravação dos jovens. Isso lá fora é perceptível. O que se espera de uma sociedade que se deprava? Destruição. E a vida sexual virou, infelizmente, um produto de prazer, para não falar um produto de irracionalidades. Mas é muito importante eu dizer para quem está nesse culto hoje aqui, que o Senhor quer muito participar dessa tua escolha. Como está te dando noção de responsabilidade, de profundidade, do quanto isso significa para Ele, na tua vida também. De que isso esteja unido à tua fé, à obra dele na tua vida, ao que você é dentro da igreja dele, ao que você faz para ele, para não ser só esse pezinho. Conhecer alguém e casar. Quando a Alessandra casou comigo, eu já era pastor. Fui pastor aos 19 anos de idade. O meu casamento estava unido ao que eu fazia dentro da igreja. Tá? É um conselho que eu te dou hoje aqui. Não trate isso com um pensamento normal de alguém que está indo para uma realização, mas de alguém que está assumindo uma responsabilidade e que Jesus tem que participar. Paulo fala para que os irmãos dê preferência para aqueles que são da fé. Ah, pastor, mas dentro da igreja só tem bagulho. Sei lá, manda fazer um permanente, arrumar os dentes, de repente ficar mais bonitinho. Mas é melhor você casar com um zarolho, crente, que vai te amar, do que casar com, né, um Superman, que vai te largar lá na frente. Nunca case com alguém somente com o corpo, mas com tudo. Lembra? Amém ou não? Amém. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 4 ao verso 6. Lê cenáculo em voz alta, por favor. Estou terminando já, filho. Pode ler.
Irmãos, a pior coisa que eu tenho visto, eu vou falar para vocês, aproveitar para falar que se eu pudesse, se Deus me desse permissão de voltar à era primitiva, que Deus mandava os profetas matar esses vagabundos, eu ia ter o prazer, eu ia ser o primeiro que ia descer lá, para enfiar a espada que nem Elias fez. Você liga a televisão, o que mais tem são profissionais dando aula de sexo em nome de Jesus Cristo para casais que estão tendo problema. Eu nunca vi tanta valorização sobre o sexo como a gente vê agora. É como se não tiver essa área realizada dentro de um casamento, o casamento não tem sentido. Compre uma boneca inflável, talvez você seja mais feliz. Esses caras ficam dando aula de casamento em cima do púlpito, nem o casamento deles está certo. Vai todo mundo quebrar a cara. Esse Cláudio Duarte é um que logo vai desabrochar o capeta que está nesse cara, porque não tem conteúdo cristão na fala. É tudo baseado na lei da vantagem, na lei da satisfação, na lei do quanto essa pessoa pode te proporcionar. O que Paulo fala aí? Que se não está sendo para você prazeroso, que você não tenha domínio sobre o teu corpo e não prive aquela pessoa por causa disso, porque a relação sexual no casamento é uma coisa natural. Não há na Bíblia especificações, orientações profundas de como os casais crentes têm que fazer isso. E eu não vejo razões para ninguém aqui se inspirar em qualquer lugar por aí de como fazer isso, porque é uma coisa normal, consequente do amor que você sente. Eu estou me doando, eu não estou bem, mas eu vou me doar hoje, porque eu sei que ele está precisando ou ela está precisando. Que se dane. Eu sou um alienígena agora por causa disso. Não, casamento é isso aí mesmo, filho. Falam que a mulher se sente um objeto, e o homem também é. De um lado ele é, e do outro ela é também. Faz parte da vida, da conversa. Lembra da doação recíproca. Então vai lá e conversa e se abre e tenta resolver essa situação. Daí Paulo entra no mérito no último versículo lá. Mas se vocês realmente não vão ter essa intimidade entre os dois, que seja de comum acordo. Porque se não for, você está jogando essa pessoa no adultério, você está jogando ela no abismo. Não existe repartição dentro da igreja para tratar sobre isso. Isso é uma coisa normal, de quem ama. Ah, pastor, mas em compensação com quem eu casei, não tem essa compreensão que o senhor tem. Então você tem que trabalhar isso nele. Chega lá e seja honesto, ou honesta. Eu não gosto disso em você. E tenta ser honesto, ao invés de ficar chantageando. E eu já vi muitos casos sobre isso dentro da igreja. De mulheres que usam a chantagem, que usam o corpo para chantagear o marido, o privando desse direito, porque não está satisfeita com ele. Não é bíblico. Não é por esta via que você vai consertar essa situação. Se a tua mãe te ensinou isso, ela é uma tremenda de uma descabeçada. E precisa ter uma aulinha de boas maneiras como ser uma cristã dentro do seu casamento e na sua casa. Se dê o respeito. E se doar, e se dar o respeito é exatamente o quê? Resolva os teus problemas com clareza, sem o uso da chantagem.
Daí eu vou entrar no mérito da questão da procriação. Pastor Daniel, o senhor considera biblicamente que filhos saem do matrimônio por questão de procriação? Não. Quanto mais filhos, mais bênção. Não. Não, pelo amor de Deus. Você não vai encher 10 tendas de filho para falar que Deus te prosperou que nem Abraão. É uma coisa normal. Mas que eu tenho que administrar. Que mundo que eu estou? Que época que eu estou? Tá bom para ter filho? Não, não tá. Então não há problema nenhum o uso de contraceptivos, ou seja, de prevenção. Aborto não tem discuto, é assassinato. Mas o uso contraceptivo, para mim, quem faz é responsável. Porque se tiver filho, você vai ter que amar, você vai ter que educar, você vai ter que dar o melhor para ele, você vai ter que viver por ele, porque ele é uma extensão desse amor. Você vai ter que educar, você vai ter que disciplinar, você vai ter que exercer autoridade, você vai ter que dar bom testemunho, você vai ter que dar bom exemplo. Há versículos aqui que eu preparei, mas não tenho tempo para dar hoje aqui. Mas é fato. É uma extensão da carne, é uma extensão do osso dos teus ossos. Que agora você vai ter que ser responsável. Os filhos hoje que estão tendo problema com disciplina e problema de aceitar a autoridade do pai e da mãe, isso é uma doença do século. Nós estamos passando por problemas relacionados a isso. Mas pai e mãe, ame seu filho e cuide e discipline e eduque no caminho do Senhor. Não importa se eles não querem. Eu falo para os meus lá, enquanto vocês estiverem debaixo do meu teto e comerem daquilo que eu coloco aqui dentro, vocês vão me ouvir, vão me respeitar. E vão ter que fazer o que eu quero. Não importa se a minha fama é de ditador, não importa se a minha fama lá, e é mesmo, de que eu não sou maleável. Se eu for maleável, eu sei o que vai acontecer. Eu tive filho, é responsabilidade minha. Eles nasceram porque eles quiseram, eles nasceram porque eu e a mãe deles entendemos que é uma consequência. Agora, pastor, eu não quero ter filho. Você tem o direito, mas você também vai ter problemas. Muitos casais não conseguem sobreviver sem. Mas você tem direito. Compra um cachorro, compra uma manada de periquito, sei lá o que você vai fazer, né? Mas daí vai chegar lá e vai falar assim: pastor, mas o senhor acha que eu estou infringindo o propósito de Deus na minha vida? De forma nenhuma. Você vai estar infringindo se você colocar no mundo e não cuidar, e não educar, e não disciplinar. Aí você vai estar pecando mesmo, de verdade. Entendeu? Vai lá, faz, gera, põe no mundo e joga para a mãe cuidar. A mãe não está nem aguentando com ela. Vai cuidar do neto agora? Como vocês podem perceber, está tudo desregrado, está tudo desconcertado. A situação do povo, do mundo. Por quê? É uma bola de neve. É uma destruição em cadeias, tá? Infelizmente nós estamos vendo isso. E a igreja tem que saber como se comportar para impedir que essas coisas entrem aqui. Então, quando você realmente for casar ou já estiver casado e não tem filhos ainda, pense na seguinte questão: se eu tiver, eu vou ter que dar o meu melhor. Mas se eu não tenho para dar o meu melhor, então é a melhor coisa não ter. Os que já têm aqui e não estão sabendo cuidar, e estão entregando seus filhos na mão de outros para educar, você vai ter sequelas e consequências de Deus na tua vida. Porque Ele não vai te deixar impune quando Ele for te julgar, sabendo que os teus filhos ficaram largados por aí, porque você não queria ser privado do direito de ser feliz, porque filho dá trabalho demais. Se tivesse pensado nisso antes, não agora.
que você teve. Entendeu? Eu quero ter a certeza, se a minha filha amanhã se deitar com alguém na cama, é porque, na verdade, ela não presta mesmo, porque eu fiz de tudo para isso não acontecer. Se amanhã um filho meu se drogar, é porque ele não presta mesmo, porque eu fiz de tudo para isso não acontecer. Eu quero ter certeza. Porque se eles fizerem com com a minha incompetência, com a minha inconsequência, com o meu desleixo, eu vou pagar. E não adianta ir na Universal do Reino de Deus lá, levantar a mão para o céu e falar: Senhor, dá a bênção aí. Porque a fé constrói uma igreja com atitudes, com comportamentos dignos. E nós entendemos que tudo, um pouquinho do que eu preguei aqui hoje, para vocês entenderem mais ou menos a importância do casamento na igreja, que não é o valor hierárquico, patrimonial, mas o valor da responsabilidade moral e espiritual do que você está vivendo. Espero no meu Senhor Jesus que as tuas atitudes e os teus comportamentos andem harmonizados com aquilo que Jesus espera de você. Porque a hora que você entrar aqui e orar, Ele vai te ouvir. A hora que você entrar aqui e pedir a bênção, Ele vai te dar. A hora que você chegar aqui debaixo da luz de Cristo para pedir alguma coisa a Ele, alguma graça, Ele vai te conceder, porque Ele se agrada daquilo que você é dentro da tua casa, da tua família e no teu casamento. Independentemente de quem sejam aquelas pessoas que estão lá, o que interessa é o que você é. Por isso que Paulo entra no mérito. Se você tiver algum vagabundo desgraçado na tua casa, mas você for crente, Deus repreende ele. E os teus filhos também vão ser santificados assim. Então a nossa luta é ganhar eles para Cristo. Mesmo que eles não prestem, que eles não valem nada. Eu amo, eu luto, eu pelejo para que eles sejam de Cristo. Esse é o propósito. Porque me uni numa união total. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Baseado nisso, eu lhe pergunto aqui hoje: quando que você amou na tua vida? Assim, sem querer vantagens, sem priorizar o teu eu. Quando que você amou alguém assim? Amou até com os defeitos. Se você não tinha esse amor, então por que você foi e assumiu? Como que Deus vai liberar? Essa lei de responsabilidade, com justificativas, que Ele já descartou, que não mudam o compromisso que você assumiu. Entenda, é para toda a vida, é total, e os filhos também. É a parte central de você, homem, a mulher que você assumiu. E ela, a mesma coisa. Para que Jesus realmente possa abençoar esse povo que está me ouvindo hoje aqui, tenho para mim que muitos jovens aqui hoje vão ter que se redimir da sua prostituição, da sua fornicação, vão ter que pedir perdão para Cristo, da vida precoce que você está exercendo na sexualidade, querendo muito saber sobre esse assunto, querendo saber demais sobre isso e não tem responsabilidades para exercer, muito mais preparo para assumir caso aconteça alguma coisa. Estão no risco de pegarem doenças venéreas, de serem contaminados, para não dizer virarem futuras mães grávidas solteiras, com a bênção de Cristo e com a bênção de Deus. Já os casais que estão aqui,
insatisfeitos. Eu lhe pergunto aqui hoje, qual é o motivo da tua insatisfação? O fato de que essa pessoa não é o que você quer? Não justifica. Você vai ter que lutar por ela. Dura verdade, né? Essa campanha que você está aí, ó, realizando a teu favor, essa pessoa que não está hoje aqui na igreja te acompanhando tem que estar incluída. Carne da tua carne, traz ela, traz ele. Você não é obrigado a ficar, mas tem que amar, mas tem que perdoar, mas tem que orar, tem que pedir ao Senhor, tem que agir em pró aquele ali ou aquela lá como Cristo agiria, para que ele se agrade de você. Ele não quer raiva, ele não quer ódio, por mais que seja duro e difícil, ele não quer. O que ele quer? Que você respeite que essa instituição é de Deus, que ele uniu quando você escolheu. Está aí, Senhor, e ele abençoou. Agora só a morte separa. E não mata, por favor. Não manda ninguém assassinar. A última aí mandou matar o marido. Não, teve uma aí na televisão que apareceu aí que ela forjou um sequestro, pediu 200 mil para o marido preocupado, ir na delegacia, pensando que a mulher estava com o amante lá no Rio de Janeiro. Daí a polícia, muito esperta, foi ver as imagens da onde ela costumava passar, e a bonitona passou de mala e tudo e cuia. Mala e cuia. Para procurar o amante. E estava esperando 200 mil reais para ser feliz com o amante. Daí eu te pergunto, pastor, e o marido? Agora o marido vai ter que assumir o problema. Talvez ele bata nela só no primeiro dia. Mas se ele fosse um crente, ele ia ter que falar assim: ah, o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Que farei contigo agora? Te sepultarei ou te amarei? Se o teu propósito é servir a Cristo, agirás como Ele quer. Se o teu propósito não for servir a Jesus, aquilo que eu falei no começo do culto, para que a moral? Para que a questão espiritual de tudo que eu te preguei aqui, se Jesus não é a coisa mais importante para a tua vida? Se for, você vai cumprir o papel de palhaço e idiota sempre, mas no final ganha aquele que acumulou mais justiça diante do Senhor. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.